Boa noite, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, passando aqui mais uma vez para deixarmos uma palavra para os irmãos, para agradecer a todos também que têm aí participado, curtido, comentado, compartilhado e também se inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos, desejo desde já uma ótima semana para todos vocês, que nós possamos aí ter uma semana maravilhosa e que Deus possa vir honrar a nossa fé, como sempre tem feito até aqui. Quero deixar a palavra para os irmãos, se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 11, que diz o texto assim: afaste-se do mal, faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Esse texto é um texto que eu costumo dizer que é uma palavra sobre recomendação. Digamos que é uma recomendação do apóstolo Pedro para nós. Mas o interessante dentro desse texto é que ele vai te dar não apenas uma recomendação, mas na verdade 3 recomendações bastante importantes. A primeira delas, o apóstolo está dizendo: afasta-se do mal. A palavra afasta aqui significa distanciar. Afastar é distanciar. Eu sei que muitas vezes nós fomos ensinados, fomos disciplinados, doutrinados a achar que porque nós temos Cristo na nossa vida, que nós devemos partir para cima do diabo, que nós devemos ficar tentando a todo momento. Porém, nós esquecemos do que o evangelista Mateus diz também, pela presença e mover de Deus, quando ele diz ali no capítulo 4 de Mateus, aonde ele usa a seguinte expressão, dizendo, o próprio Criador, o próprio Jesus dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui o apóstolo Pedro está dando acredito eu, uma das mais belas recomendações que alguém pode dar para aquela pessoa que ama, que respeita, que admira. Acredito eu que não tem um conselho melhor, que não tem ali uma orientação melhor do que essa, de forma alguma. Afasta-se do mal. Qual é o perigo de viver ao lado do mal, pastor? É que tudo que você faz de errado e não recebe consequência imediata, logo vai despertar o desejo de fazer de novo. O que significa isso? Significa que transformar um erro num vício é questão de dias. É questão de dias para se transformar um erro isolado num vício prolongado. Então a primeira recomendação de Pedro aqui é: afasta-se do mal. Afastar é distanciar, sair de perto. Não é esperar que o mal corra de você, mas é você que deve fugir da aparência do mal. A segunda recomendação que ele vai dar aqui é que ele diz: faça o bem. Faça o bem. Ao mesmo tempo que ele dá ordem para nós corrermos do que é errado, ele dá uma outra ordem para nós fazermos o que é certo. Tem muita gente que deixou de fazer o errado, mas não está fazendo o que é certo. Deixou de pecar, mentir, enganar, prostituir, roubar. Porém não começou a orar, não começou a ler Bíblia, não começou a temer a Deus, não começou a respeitar, não começou a honrar a Deus. Ele largou o erro, mas não começou a praticar aquilo que é certo. Largar o erro e não substituir por aquilo que é certo é a mesma coisa de continuar no erro. É preciso que você entenda. O próprio evangelista Mateus diz que o diabo estava ocupando uma casa quando foi posto para fora. Alguém limpou a casa, adornou a casa, ele andou e não encontrou nada. Decidiu voltar atrás. E quando ele chegou ali, ele encontrou a casa limpa, arrumada, adornada e vazia. E ele buscou mais 7 demônios, o estado daquela pessoa ficou pior do que o primeiro. Então entende uma coisa, não é só abrir mão do que é errado, é preciso abrir mão do que é errado e começar a praticar o que é certo. E a terceira coisa que ele vai dizer aqui é: faça tudo por alcançar. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que requer disciplina, persistência, determinação. É uma coisa que você precisa priorizar, que você precisa agir com desejo, com vontade. Porque se for para fazer com o corpo mole, no máximo uma semana você volta para a mesmice de novo.
Faça tudo o que for necessário para alcançar esse estágio de abrir mão do que é errado e praticar o que é certo. Que Deus possa abençoar a todos. Querendo Deus, amanhã a gente está aqui de volta. Ainda está faltando 16 pessoas para nós começarmos a fazer live aqui. E eu gostaria muito de pedir você que está curtindo, comentando, compartilhando, se possível, se inscreva e nos ajude a chegar aos 50 inscritos, para que a gente possa estar fazendo live também. Deus abençoe. Até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.